pai agora vai fazer uma entrevista, tá bem? Tens que brincar. Não, eles têm que estar à vontade. Tu tens de deixar os putos à vontade, tu és muito chato. Tá bom, mas eles têm que andar ali, não pode. E então andar ali. Não vamos cá. Não podes brincar aqui. Não, deixa eu brincar. Quando Cota quiser. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Do Badia, nessa entrevista não vai ser Siga, séria, vai Cota. ser com putos a pagar muito frango. Vai, Vamos embora, vamos embora. Hip hop chegou a isso, Cota. Hip hop cresceu e tem filhos. Exato, Grandes, exato. pequenos, netos. No meu caso até já podia ter netos. É verdade, Cota. Pois o microfone aí é que... Não, mas está fixe, está fixe. Capta-se bem, Cota. Muito bem, muito bem. Tudo bem. Bora, Não Cota. sabe mais velho. Vamos embora. Teoria da evolução com a força suprema em Casével. É assim que se diz ou não? É mesmo assim, mas está certo, está certo. Tudo bem? Está certo, sim senhor. Yeah. Don G no centro, Sou eu, cara. Prodígio, NGA. Mas há aqui mais duas caras a... Igor Regala, não está presente. Igor Esta Regala. aqui é a senhora Dilson Albuquerque. Este é o Igor, é nosso irmão, ator, realizador. Para quem acompanha a nossa cena, ele fez, por exemplo, o vídeo da música Difícil, do NGA minha. Realizador, ator, uma maravilha. Mas ele anda aí com uma câmara, ele anda aí com uma câmara. É, a minha bebê está em todo lado sempre. Quando eu vou. Bala na cama. E este refúgio aqui é um sítio espetacular. Dá para ouvir os passarinhos. Para chegar aqui atravessei quilómetros e quilómetros de vinha. Yeah. Pronto, não havia uvas, mas... Chama-se Herdade da Mochima, onde há o barulho do silêncio. Da Mochima? Herdade da A Mochima. sério? Yeah, exato. Ah, este sítio aqui, ok. Chama-se ok, Herdade ok. da Foi o Mochima. nome que nós demos, foi assim Ok. que batizamos o espaço, o lugar. Ou seja, trazeram o nome de Angola aqui para o Ribatejo, não é? Exato. Quer dizer, nós somos de Angola. Claro, Não claro. tem como Angola não sermos nós. Vocês vieram todos de Angola mais ou menos ao mesmo tempo? Ou... Que Sim. idade é que tinham? 9, 10 anos, não é? Quando chegaram cá? 1992. 1900. Olha, estava exatamente a começar o meu primeiro programa de rap na Rádio Energia, ou seja, está a fazer 30 anos. Eu já sou um bocadinho mais rap. cote. É importante frisar, porque já havia muitos programas de outros estilos que tinham, obviamente, mais expressão, né? Naquilo que. Ah, está aí um filho, isto como é a dada Marley, não pode fazer barulho também, amor. Mas não podes fazer barulho, Vamos Pedro. brincar com o carro, está bem? Agora vamos te guardar, está bem? Ai, mano, tu não sei. Então, São os filhos do rap, não é? isto para mostrar onde é que o rap chegou, né? Hoje o rap tem filhos e netos. Então dizer que há 30 anos em Portugal, se dizer que já havia um programa de rap, Cota, é de se frisar, é de se respeitar e é muito mais de se agradecer, né? Por fazer parte desse percurso, por abrir tantas portas e fazer a ponte entre aquilo que era uma arte apenas sobre urbana e levá-la à casa das pessoas, né? Vocês foram todos viver para a linha de Sintra, não é? Não, nós somos consequência. Subúrbio, na altura, o comboio que tinha, saís da linha de Sintra para Lisboa para trabalhar, onde existe até hoje, onde existe mais trabalho, era uma viagem. Então, para teres uma renda mais acessível, tinha que ser nos subúrbios, tinha que ser longe do centro, Claro. nos dormitórios. Ali não há, agora há um bocadinho mais, na altura não havia trabalho. Então, nós somos produto disso. Então, a cena da linha de Sintra era uma cena de imigração. Na altura que nós imigramos, a linha de Sintra tinha maior concentração de imigrantes, não sei se Palop ou africanos, não tenho a certeza. Mas era. Os africanos eram em França. Então, pronto, epá. Tinhas na Damaia uma escola com mais alunos africanos de tonalidade de pele escura do que nativos na Europa. Então nós somos um bocadinho produto disso. Nós, né, filhos de mães de menos de 30 anos, uma com um filho, uma com 2 ou 3, ou sem nenhum e tudo novo. Nós somos de ir para a fila do CEF para renovar os documentos com as cotas, tinha que estar lá às 4 da manhã.
Exato, e longa fila para. Dormir na fila. Sim. Literalmente. E ainda levar com um funcionário público que parecia que não trabalhava para o público. Ainda levar Era com um favor alguém que ele fazia. que parecia que estava a fazer um favor e que tinha a intenção de desrespeitar o pouco de integridade que ainda restava das nossas cotas, né? Lembro-me de episódios que de alguma forma vincaram aquilo que era a minha personalidade e criaram em mim uma pessoa se calhar mais defensiva, né? Porque vês a pessoa que parece que é a pessoa mais forte do mundo e leva a família toda às costas a ser tratada como se não fizesse aquilo tudo por tanta gente e ela ter que se dobrar por causa dessa tanta gente era mesmo traumatizante, né? E ainda por cima as pessoas não se conheciam. O que fazia impressão, ou agora que somos adultos, que faz impressão lembrar é que aquela senhora não conhecia a nossa cota. Então, parecia quase uma coisa pessoal, né? Posição, né? Yeah. Ela está ali para aquilo, né? Isso já abrange outras Sim, conversas. já vamos né? para outros lugares, mas Estamos a falar de lidar com sim, é todos basicamente. os dias com pessoas E novas, agora- que é o trabalho público. E agora, 30 anos depois, como é que vocês veem essa mesma situação? Obviamente que já não passam por isso, mas se calhar outras pessoas que vocês conhecem ou Passamos. de situações que Passamos. têm conhecimento. Ok, então falem sobre isso. Não, mas isso Por isso isto é especificamente uma não, né? constante, né? É uma Ninguém- constante, porque nós, Não vamos às atrás de 3 da manhã nós, ao CEF, né? não, já não Não, vai, também acho. já não passamos por isso. Não, as leis também mudaram. Ora, né? mas As isso leis a gente mudaram, sabe. já dá E para vocês têm naturalidade portuguesa ou têm dupla nacionalidade? Sim. Não, dupla nacionalidade. Eu tenho só tenho uma nacionalidade que é mesmo Angola. Ok. É mesmo a minha cena. Mas se der a português é só para facilitar aquilo que são as viagens. Mas a minha é mesmo Angola. Mas pronto, não. Enquanto falou, vou falar uma coisa que é coisa. tem dupla- Mas pronto, não é por aí. Não é por aí. Esses camaradas não são sérios. Não, mas velho, é a realidade. Desde que nós cá chegamos, né? Epá, temos que nos integrar e as pessoas que vêm atrás de nós é muito importante, pelo menos elas saberem o que é que realmente é, o que é que realmente vão passar. É tipo, como é que se diz? Olha, mano, daqui para aí tem um buraco. Podes dar a volta, demoras mais tempo, mas se quiseres bazar por aí, epá, se nadares bem, nadavas tu, né? Mas eu estou a dizer porque eu já passei por lá, né? Porque, como se diz na gíria, não é necessário só errar para aprender, é necessário ver também os outros errarem, a gente também aprende vendo os outros errar, né? Então, a nossa é trilhar esse passo, esses camaradas, esses jovens que estão aqui, os outros que vêm atrás de nós, eles sabem quais são as regras, né? Não, legalmente, desculpa falar por cima aqui. Mal, estamos na lei, estamos no. Legalmente facilita a vida a toda a gente. Sim, é um papel. Agora, no que toca a hábitos e cultura, é lógico que nós somos angolanos, somos africanos, mas crescemos cá. Então, eu, de forma justa, eu digo que nós temos o melhor dos dois mundos. Nós conhecemos a terra-mãe como putos, visitar a avó, é uma coisa. Depois tu cresces e nós vamos depois trabalhar, lidas com outro tipo de situações e personalidades e tudo, porque é trabalho, tem a ver com hora, tempo, paciência, dinheiro e seriedade e outros fatores. Então aquilo mostra a realidade da maior parte das pessoas, ou pelo menos daqueles que têm essa vida, e a maior parte das pessoas está na luta de se organizar. Vamos nos organizando. Então dá-te uma percepção diferente, depois vem o resto, as consequências, os filhos e o resto. Está aqui a faltar um elemento, não é? O master. Sim, baby. Mas por acaso mesmo foi um meio descuido. Está em Angola. Meio... Não, tá tudo bem. era porque a entrevista era para ser ontem, Ah, ok. mas o NGA tinha entrevista na Rádio Cidade. Então passamos a nossa entrevista para hoje. Pá, porque a gente trocaram queria pela dar Rádio o dia Cidade. inteiro ao cota. Então, Foi o prodígio bebeu um pouco, O prodígio bebeu um bocadinho não teve mais, tão bem. mas já E passou. Epá, mas o Bederras que aquilo ali, a grelha não está tão boa. A cidade que está a apoiar o vosso concerto, não é?
No Coliseu. Sim. Yeah, tá, Cidade FM, sim. Nós temos Grandes camaradas. Ou seja, temos um contrato, é mais fácil. Não é apoiar, temos um contrato. qualquer coisa. Temos um business, como a gente diz. Um bis, exato, mas exato. Hoje em dia, por exemplo, não é hoje em dia, acho que sempre foi, a Rádio Cidade é jovem, né? Tipo, Sim, mas é um business, né? sim, a parte, Envolve qualquer a coisa. parte disso, Gis, Envolve a envolvência. Envolve. Acho que mal inspirado, Envolve, mano. Mas envolve. É para ali, é brincar. Mano, sinceramente. Eu tô te falando. Não, Tá tudo bem. Mas ele envolve. Olha, viste, caiu. Vai, mas não chora aqui nem. Então sim, então são parceiros no dia Devem 31 soltar. e vão estar conosco. Já trabalhamos juntos em outras ocasiões. E é tudo lá, é tudo noutros jogos. Está tudo bem com eles. Está-se a levantar aqui um bocado de vento e o microfone já está a começar a queixar-se, mas pronto, esperemos que o vento amaine. O que é que a gente pode fazer? Falar Cota, mais queres baixo, transportar mais tudo para alto? dentro? Vamos fazer isso. Não, para já não. Para já ainda está soft, mas se aumentar, eu digo que estou aqui com os auscultadores mesmo por causa disso. E como é que vocês depois se conheceram entre si, não é? Entre vocês, como é que vocês se conheceram? Infelizmente. Cota, não há mal não estar a beber uma bejeca aqui, né? Não, claro que não, claro que As não. marcas Aliás, não eu se também, apegam, não é? eu também bebia, pá, mas a mim ninguém me deu nada, é uma Não. Monsters! Para o bairro. Desculpa aí, o Mike deve ter picado. O contrato tem que Não, ser não faz mesmo mal, já. não há crise, não há crise. Não, conta, eu e o padrinho desde que nascemos nos conhecemos. Os nossos pais já se conheciam. E aquele meio, nós literalmente nascemos em prédios literalmente colados, em Luanda. Em Luanda, ok. Obrigado. Era um bloco de 3 prédios. À frente tinha mais 2, 3, sei lá, parecia nós éramos putos, mas pronto. Literalmente crescemos juntos, os amigos são os mesmos de infância, mas de infância mesmo. O Pro e o Master já foi cá. O Master foi mesmo para uma curiosidade. A primeira vez que eu saí de Lisboa para ir para Leandro de Sintra, na altura, eu morava com a minha cota. E a minha cota foi lá ver um cubículo, uma casa. É nas Mercedes, frente ao centro, frente ao Shopping Sol. Yeah. E eu, na altura, com as minhas baggy jeans, né? E tudo mais, cruzei com um gajo assim. O Massa na altura tinha um afro, mas naquela altura deu começar a conhecer a Onyx. Tipo, não entendia as palavras em inglês, mas já gostava do que ouvia, já bebia Da vibe, tudo não que é? eles faziam, da vibe, Bambino, todo esse conjunto de emoções era aí que eu ia buscar, porque não tinha nada, também meu irmão mais velho, só mais anos depois é que criamos uma amizade, então na altura não tinha irmão mais velho e mais novo, depois de imigras, esses fatores só interessam no hood, só onde tu estás constantemente, agora quando imigras não tens nada. Então, Sim, perdes as referências todas, não é? então, esses super-heróis assim é que são o cuiu, tudo que eles dizem é o que o gajo faz. Então quando eu cruzei com o Massa, cruzei no elevador, eu lembro, ele também lembra. E por acaso a minha cota não ficou com a casa no prédio, mas ficou no Rio de Moro, que é uma estação depois, 5 minutos, anyway. Então, de alguma forma, depois a nossa química, a nossa cena de gostarmos das mesmas coisas, temos a mesma educação e mais ou menos a mesma história. O Dom G, eu costumava passar férias o Dom G, quando vem de Luanda, ficou com a minha irmã, né? Porque somos família. Então teve hospedado onde eu vim viver depois e eu passava as férias do puto na casa do Dom G, em Vila Franca. Então a Força Suprema não é bem um gruro de rap, né? São famílias escondidas, é uma coisa refugiadas. São É refugiados. uma força suprema mesmo, juro. É uma coisa muito. É verdade, são muitas, entre aspas, coincidências. Porque, por um lado, é fácil dizer isso, mas por outro lado, a gente vê a lógica que é. Não, mano, quem imigrasse naquela altura não havia black people, ou não falámos de outra forma, porque para generalizar, para comunicar. Por exemplo, para falar, o black em inglês, em português é preto, em espanhol é negro. Então é tudo a mesma coisa. E nem em nenhuma dessas línguas dá para definir uma pessoa, porque eu nunca vi na minha vida uma pessoa preta. Já vi umas castanhas escuras e claras. Já vi uns cor-de-rosas.
que são mais ou menos como os caucasianos são. Então, eu acho que esses adjetivos se aplicam mais aqui no microfone, nessa capa, do que numa pessoa. Mas isso é outra conversa. Mas eu Isso é acho que uma conversa já bem mais profunda, não é? E quando é que vamos ter essa conversa? Porque nós somos a força suprema, nós somos esse produto. Quando eles têm que perceber que a gente percebe o que é que se passa. E quando eu digo a gente, não estou a dizer nós 4, 5, com o Monsa, com o Masta e com... Não, nós como pessoas, como seres humanos, como... Olha, os filhos estão a crescer, meu. A ver coisa. E hip hop foi muito... Eu acho que já estou a dar muita volta. Não, mas a conversa com Cota tem que ser mesmo essa, né? Ou só se o Cota quiser tocar noutros pontos, porque também... Não, vamos tocar nos pontos todos e acho que esse ponto em que o NGA tocou é um ponto importante. Sim. Cota, nós vamos fazer 40 anos esse ano. Alguém tem que ser alguém de 40 anos que diz para outra malta entender um bocadinho melhor e mudar alguma coisa. Mas achas que nestes 30 anos as coisas a esse nível mudaram alguma coisa ou... Eu acredito que a capa mudou, os telemóveis, o computador, mas a essência do ser humano, eu não mas sei o hip hop, se o hip hop e o rap não contribuíram um bocado para aproximar as pessoas e não continua a contribuir para que isso aconteça? Sim, não. Se eu quisesse trabalhar no banco, hip hop era um problema na minha vida. Tem tudo contra aquilo que eu quero para a minha vida. Mas se eu quisesse ser um artista em qualquer arte, em qualquer parte, seria uma coisa, uma mais-valia. Prontos. Porquê? Porque rap e hip hop continua a ser encarado como uma coisa de adolescentes. Porque toda a gente se apaixona por hip hop numa idade, numa altura onde estás a absorver a vida, o amor, as vivências, as amizades, a família, as emoções. Depois tu, com aquela sonoridade com que tu ouves, tu ali encontras um aconchego, tu parece que não és o único, tens companhia ali, não és o maluco. És um maluco, mas não és o único. E foi assim também que conheceste o Masta, não é? Porque viste alguém que estava no mesmo comprimento de onda que tu. Não, isso foi uma coincidência. Ok. Foi uma coincidência. Mas reparaste que ele... tínhamos o mesmo... Esse deve ouvir a mesma coisa, o Wu-Tang como eu. Não, é que nessa altura muita gente acabou por se conhecer assim. Porque identificavam noutras pessoas e eram poucas, não é? Não, mas isso é porque era quase o síndrome daí da ovelha negra, né? Tipo, porque é de estar, é o patinho feio, né? Imagina, tens 50 pessoas com malas da Monte Campo e calças da Resina e suetes da Dickies, que era assim que os putos vestiam. O pai está a gravar uma entrevista. E depois tens mais ou menos um rapaz lá no meio com uma suéte da Fubu, bué da grande. Então, quando encontraste mais um com uma suéte da Fubu, tinhas de identificar com essa pessoa, né? Porque na altura, pelo menos, né? Do meio onde eu vivia, toda a gente vestia como um skater. Os putos pareciam todos skaters e eu parecia um astronauta com tanta roupa larga. Então, quando encontrasse outro astronauta, né, a gente identificava-se logo e procurávamos coisas em comum, né? A gente na altura trocar CDs era moda. Tens um dos Onyx, eu tenho do DMX, tens um do Jay-Z, o outro tem o do Nazi e aquilo tornou-se uma... E como é que vocês depois passaram desse lado, ou seja, de ouvir Onyx e outros, para ter vontade de fazer também a vossa cena? Ouvir aqui os mais velhos que faziam antes, enquanto é responsável pela República, já está lá envolvido. Foi o Cota que fez a narrativa do álbum do AC, né? O primeiro álbum do AC. O Intro, Manda-Chuva. Está-se bem! Está-se bem! Sim. A gente não sabe. Pronto. Não, isso era mesmo a gozar com aquilo que acontecia nas entrevistas. Sim. Então, tudo certo. Então, mas veja, a gente teve aprendizagem de lá e até agora continua a ser isso, né? Aprendizagem de lá com a aprendizagem de cá, dos mais velhos, então é isso que... Mas quando é que decidiram formar a Força Suprema e a coisa... Não houve um momento, não? acho que 1996. Não, porque 97 não, mas eram as pessoas que faziam parte do dia a dia.
98 foi a Tipo, explosão lírica. temos bem em comum. Yeah. Mesma história de vida, alguns pormenores diferentes, é mãe, Foi vulcânico, na verdade, foi vulcânico, foi pressão, foi. Não havia muito para fazer sem ser roubar, designar assim algumas coisas e tal. Não havia muita atividade extracurricular na linha de Sintra, não é? Yeah. Não é propriamente cascar. Não, mas era mais do que isso. Não, Nós o que eu estou a éramos dizer. apaixonados por Não, até aí o que eu estou a tentar dizer é que por música. aquilo era a única coisa a que aquele grupo de pessoas prestava atenção, na verdade. Então, pelo menos do meu ponto de vista, acho que não houve. Não, a música foi sempre um fio condutor. Antes de nós termos tempo de nos conhecermos assim como pessoa, foi a música. Mas achas que houve um momento em que se Não um momento, Yeah, não, um momento. não existiu Um momento, isso, não havia. Um Não momento, havia. não dá para descrever uma vida até Yeah. essa nossa vida. Não, foi mesmo assim, mas havia, tipo, por exemplo, na minha família, por exemplo, não tinha assim perto mais ninguém de música. O Don G também não tinha, Pro também não tinha, Massa também não tinha, mas já todos tinham, Monster também não tinha, Dizzy também não tinha, outros. Pronto. Mas já todos tinham, mas eles são mais novos, até também nem sabem, por exemplo. Mas entre nós os quatro, de alguma forma a cena da música, porque nós tínhamos algumas pessoas da mesma altura que migraram, um irmão, um primo, um tio, mas não havia aquele fator comum, um gajo não se identificava, mas entre nós sempre nos identificamos, meu. Sei, a música, e depois já tínhamos a cena de família, eu e o Don G, mas eu comprou e o Massa foi um pouco tudo junto. Tipo, entender tipo a pessoa, tu sentis a energia da pessoa, mas numa altura que até nós éramos putos também, nós próprios estávamos a entender o que é que era isso tudo. Mas ao mesmo tempo, soava correto ou a certo, ou tipo, há alguma cena a dizer, é mesmo isso, é mesmo isso. Epá, não sei, também éramos muito putos. E quando é que gravaram as primeiras maquetes, as primeiras músicas? Terá sido também 98? Não, nós mais ou menos lançamos uma mixtape em 98. Um mixtape, Foi em exatamente. 97, sim. 97. Como é que chamava aquela rádio? Era a rádio do. Fomos fazer freestyle, já nem me lembro em na linha de Caxias. Marginal, Rádio Marginal. Marginal. Sim, talvez deve ter sido com Provavelmente. o Rui Miguel Abreu e o Rota Rui Miguel. e o Josti. Sim, Tinham um programa lá na Rádio Marginal. Isto foi em 1997. Que eu me lembro muito bem. Então nessa altura nós já éramos mais ou menos um grupo. Tipo. Camaradas, Não, porque nós éramos tipo aqueles os filhos já vê, das imigrantes, mais ou menos as mesmas idades, os mesmos hábitos, os amigos do bairro, os amigos da zona, como se diz, no dia a dia, no cotidiano, na gíria, whatever. Era isso, nós somos isso. Tu passas muito tempo com esse trade, depois gostamos da mesma coisa, depois tínhamos o centro lúdico do Rio de Moura. E como é que a coisa se processava na altura? Vocês tinham alguém que fizesse beats para vocês? Eram vocês que Na faziam? altura os singles tinha Era ele fazia na PlayStation. Nem tínhamos Primeiro tínhamos nada da vida. Primeiro havia na altura os singles, né? Vinham com Com instrumental. Vinham com instrumental. É onde a gente sobreviveu. Inicialmente, mas depois em 2000, 2001 saiu o Music, que era um programa da PlayStation e dava para samplar e o Angie começou a produzir, lá. Depois, em 2001, também, alguém apresentou-me o Fruity Loops e eu apresentei ao Angie também. Depois daí foi história. Ele também produtor, agora lembrei que ele até mandou-me alguns beats que eu até estou aqui. Musical calmo. Então, era desenrascar. Quando não havia essas mordomias, porra. Conta, é assim, não dava para gastar assim 20 euros numa coisa de uma vez, 20 euros é luz do mês. Nós somos esse produto, mano. Mas eu lembro-me, outra coisa que eu associei sempre ao vosso grupo. Vocês apareciam sempre altamente artilhados. Porque nós somos Swag, né, mais velho? Swag. É o que eu falei há pouco, Muito somos de swag. Angola, mais velho. Isso é que eu digo Angola, porque assim, Não, que era uma cena. é para mais velho. Ou seja- Todo angolano é vaidoso. E isto é familiar, isto já é do já tem a ver com nossos trisas, não é? Então no lugar onde sentou o teu trisa, tem que sentar o teu bisa e assim sucessivamente, até sentamos nós. Então nós não podemos estragar, né? Nós Por exemplo, o mais velho vê, mesmo aqui,
no quintal, os meninos da coisa, também, tá vendo? Sempre a representar Luanda, né, mais velho? O único a representar Luanda, né? Que é onde eu nasci, num Gangula. Mas é mentira, é só brincar com ele. Eu estava para ficar mesmo assim rir. Olha, mas essa é uma boa dica. Luanda, Angola. Quando é que vocês, como Força Suprema, atuaram pela primeira vez em Angola? Ok, eu vou voltar. Eu vou depois alguém. 3, 6, 7. Não. Acho que foi 6, 7. 8. Não, foi quando ficámos no. Foi 2001, mas aí não era, aí dormiste no Dero. Não, como deve ser, foi 8. Não, 6, O gajo 7. dormiu tão mal. Não, quando ficamos na samba. Foi 8. Foi 2008. Não, antes. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Era só nós e nós. Poder Supremo. É, mano, tava mesmo risco. Não, mas a gente sempre foi para Luanda, tá vendo? Imagina, mais velho. Eu não me lembro, mano. Nós saímos de Luanda em 93 até criar a Força Suprema, 96, 7, também éramos todos putos, né? Depois de 2000 Brasileiro? e qualquer coisa, voltamos para Luanda. Mas não como Força Suprema para atuar, porque não existia isso, né? O rap Eu não estava a era. pensar como Força Suprema. Sim, não, Não, eu isso estava a não dizer. existe, mano. Não existia isso, né? Mas a gente já cimentava isso, né? Tipo, já desde a altura também fazíamos. Íamos lá com outros camaradas que já faziam músicas com Vocês vendiam CDs? Sempre a na vender rua? CDs, em todo lugar, a oferecer e a vender. Do trunk. Nós somos da cultura olha, o Donji tem um projeto muito antigo, chamava-se o Mike Nippy. O Don G que se chamava G-Don, não é? G-Don. Eu digo isso numa Quando a gente vira, é uma música muito dá boa. o Don por G. acaso. Que vocês um dia vão ter o prazer de ouvir. Mas já, e a gente passava, eu lembro deste porque foi o último que a gente fez isso. Depois já a indústria melhorou para nós e já havia pessoal a auxiliar esse tipo e a prestar esse tipo de serviço. Mas neste CD nós passamos a noite inteira a imprimir 20 folhas, cortar, pegar cola, Sim, fazer o CDzinho ali todo, não é? fazer o CDzinho e depois imprimir umas tantas t-shirts, né? Cada um a gente tinha que fazer contribuição porque tinha que ter pelo menos 2 cores de cada e depois a gente ia espalhar isso. Ai, Deus do céu. O que é que foi isso? Então, nós somos dessa altura. Nós somos da altura de gravar para cassete e depois somos da altura de gravar para o mini disc e antes disso gravamos para o multipistas, que era uma disquete grande que tinha que passar para mini disc e depois para CD. Sabes, Então, Cota, eles ouviam um BPM diferente na altura. Nós, como somos africanos, nós sempre tivemos necessidade que o nosso rap tivesse ritmo. E na altura o boom bap é seco. Se tu não fosse isso, não eras hip hop. Então, nós nos identificávamos com sonoridades que vem muito dos descendência de escravos do sul da América, falando de New Orleans ou New Orleans. Como os americanos dizem, né? New Orleans. Então, aquilo vinha com o mesmo sangue que nós, como africanos, tínhamos, ou seja, o ritmo. Uma coisa de sequência, quando o beat tivesse um break, something. Com gajo, eu nem sei qual é o nome correto, mas é o X Factor, aquele feeling, aquela cena que faz. Mesmo o Swiss Beats é isso. Ele consegue fazer uma cena e é um ritmo. Então nós somos alunos disso. Então para nós uma Cash Money e uma No Limit era a escola. Claro, nós íamos imitar a forma de vestir, ter uma t-shirt branca e um chapéu, o que fosse da altura. Mas a mensagem era tipo: tu é que tens de fazer mesmo o teu próprio mambo. E os vídeos eram muito parecidos com a nossa realidade como africanos, eram muito mais diferentes. Se a gente visse o Jay-Z no Rolls Royce, isso, fora, estava em linha de Sintra, isso é uma coisa americana. Mas aquilo que eles mostravam e que nós bebíamos e com tudo o resto, com a realidade que víamos, era muito parecido. Então, ou seja, conectava lá atrás. Porque nós somos africanos diretos. Foram-me dizer, seres feito, produzido naquele lugar e nasceste lá. Made in Africa. Made in Africa.
mas tu estás a ver uma cena que é mais comum do que o outro. Então, para nós havia uma diferença. O bounce na musicalidade, como putos, o swag e essas merdas criam aquelas histórias de bairro e de luta e o que tem a basófia e o swag, essas merdas. Mas, como alunos de hip hop, do yourself, daí nós chegamos Godzillas e com aquelas capas e todos E nessa altura sentiam ou sentiram apoio do pessoal que Não. estava na mesma. Não é? Não. Mas eu não estava Era muito pequeno para isso tudo. Yeah. Não Era uma merecia coisa essa todos atenção. Nós já dizíamos para o comboio junto. Não, sim, toda a gente. Epá, Yeah. cada um estava a puxar ninguém era coisa mais para o seu lado, né? Não, mas a verdade tem que dizer aqui também que é que não merecia essa atenção, mas o que a gente representava não era o que o Angie disse, né? Se não fosse boom bap, embora a gente sempre fez, né? Tudo que a gente sentisse, um bom boom bap é um bom boom bap, um bom beat, Para não ver assim. um mau beat do sul é um mau beat do sul, não era por aí. Essas merdas. Mas aquilo que a gente representava, né, aos olhos dos outros não era muito bem visto. Isso respondendo direto àquilo que o Cota está a dizer. Não era bem visto, não era visto como hip hop tuga, era... Mas continua a não ser visto como Não, hoje é visto. hip hop tuga. Sim. Após é o que não, a gente hip hop representava hoje é não. visto como hip hop tuga. Não. Yeah, por isso é que nos chamaram por coisa do hip hop tuga. E hip hop angolano. Não, Não, nos chamaram por hip hop tuga, Tá bom, mano. vamos discutir isso noutra Nos altura. chamaram para o Altíssimo hip que a hop gente tuga, a história do hip não hop estou a tuga. dizer, Mas nós somos não angolanos. tô a Não, dizer, a gente vive em Portugal, fazemos hip hop. Então o que a nós gente hip faz é hop, considerado hip Sim, hop mas tuga. Nós O vamos problema saber, não é quem esse. considera? antes da O Angola problema não é começamos isso. aqui. O problema não é isso. O problema não está aí. Todo- Não. É- Não, porque Não, isso E isso é hip hop profundo. hip hop quem? Isso aí O nosso hip hop é bom, português. vagabundo. Então hip hop é em português. Exato. Mas não é hip hop Não, tuga. ninguém pensa. Não. Ninguém pensa, acho que. A maior parte do people dos youngins que nos ouvem, que nasceram cá, é tipo, eles nasceram, nos encontraram cá. Exato. Nós somos cultura da Faz casa parte deles. da- Mas não estou a dizer daquilo que- isso. Nós somos Yeah. cultura da casa dele. Estou a dizer isso. Não quer dizer que seja hip hop tuga. Não, Isso que é Considerado. eles nasceram e já já encontraram. encontraram isso. Tipo, quando eu lavo Bilal. Ah, bem, mas outros e contas continua a Paulo ser. Flores. Sim. Isso que eu estou a dizer, tipo, onde tu nasceste, mas eles, na lista deles. Até não é Mas isso há muita considerar. gente a considerar. Porque, tipo, Não, Não estou a não vai dizer, existir a muita gente a considerar. considera. Não estou a dizer nós. Estou a dizer, então muita gente a considerar. Porque há uns que nasceram numa época vão considerar, outros nasceram noutra época. Mas não é, vão que nós mas temos é, muito mas é hip hop porque tuga. É, porque considerar. hip hop Não, tuga. português. Não, o que eu diria, não, eu concordo com o Cota. O Sabe por que eu Tuga, o concordo? Tuga é só uma maneira de juntar o pessoal que fazia hip hop aqui. Exato, Ah, exato. venha de Angola, de Moçambique. Eu concordo. Mas não é Tuga, não é Tuga, não é Eu Tuga. concordo. O Valé, Eu Hip hop- concordo. hip hop é O português. Cheque, Conta bola. Sam, tipo, Mas não é hip hop tuga, é hip hop O Dimars, É hip hop o Dimars veio, Português, português. o Dimars veio da Croácia Sim. Porque, Cota, desculpa só, Cota, e também desculpa fazia hip hop Yeah, tuga, não é? Um break, porque um break, um break, um em break. Ok, ok. Calma só, Dizzy. Em Santos Tomé Só um fala break. português. Tuga Só um break, calma só. Um break. Eu acredito que a identidade portuguesa é muito marcada pelos descobrimentos. Né? Descobrimentos. Então, eles foram atrás de culturas, essas culturas vieram atrás deles, porque o pessoal que viu Sarrasca depois com as condições nas terras de onde se voltou, acho que o país onde o people se sente mais, assim como os nigerianos vão para a Inglaterra, os jamaicanos para a Inglaterra e os do Congo para a Bélgica, né? Acho que encontrou-se aí esta troca de culturas, né? Não sei se me faço entender bem. mas eu- Então eu acho que o people que estava cá, seja de Moçambique, seja da Guiné, seja de onde for, que estava, foi isso que fez o hip hop tuga. Completamente. Não, eu estava-vos a dar um, eu estava-vos a dar um exemplo. Eu estava-vos a dar um exemplo que é que, aliás, Vamos para outros há caminhos, quem mas diga, não- há quem diga que foi ele até que inventou a expressão hip hop tuga. Quem? O Dimars. O Dimars. O Dimars O Dimas nasceu. é croata. É isso. E ele também fazia hip hop tuga. Ele veio Exato. da Croácia para aqui, não é? Yeah. Pá, ok, com ligações a Portugal. Agora ele inventa, Não é? e depois afinal o Tuga quer dizer isso, depois quer dizer aquilo, então são muitos é homens uma a cena- pensar para a é gente uma chegar cena- todos a uma conclusão. Uma cena mas- feita, ainda assim, feita aqui, não é? Não é só uma, pessoa. por isso que eu estou a dizer, não é só uma, Yeah, por isso é. não podemos ter todos a mesma. Sim. Mas eu É a mesma percepção, não é? yeah, eu Vamos acho ouvir que todos a mesma coisa. eu acho que, por exemplo, esta geração que agora está aqui, né? Que faz esta nova, não quero dizer versão, né? Ou esta vertente mais atual daquilo que é o Rap Tuga,
tem muito daquilo que a gente fazia. Eu consigo encontrar muita relação e muita coisa parecida, principalmente, não em termos de mensagem, mas principalmente em termos de sonoridade. Muito do que não era aceito hoje é comum, hoje é normal, hoje é o que toca, hoje eu ligo a Rádio Cidade e ouço um beat com Hero 8. Sim, é mainstream, não é? Não é? Então, antigamente, aquilo não podia acontecer. Né? Visionários. Voltando à pergunta do Cota. Mas era o que a gente fazia, era o que a gente gostava, mas era o que não era. Mas é o que, como diz o tempo, vence tudo, né? É o que hoje é, né? Embora se pudesse baixar só um bocadinho do Auto-Tune, um bocadinho de nada, mas... Sim, cada um no seu caminho, cada um no seu caminho. Estou a brincar. Mas é o que é e a arte vence sempre. A tecnologia tem a ver com o tempo de cada E vocês também, Força Suprema, também ao longo do tempo, bem, cada um de vocês ia lançando discos e vai continuar a acontecer assim, não é? Exato. Era uma característica que vos acompanha desde o início. Por causa do Cota Bongo. O Cota Bongo e o Cota Paulo têm uma discografia, mas não estamos a conseguir acompanhar, mas isso é um... Vamos indo. Mas vocês também, enquanto Força Suprema, também foram evoluindo, não é? Começaram de uma maneira, depois hoje, quem vos ouve hoje, nas coisas mais recentes que vocês lançaram, se calhar, obviamente que há coisas que vêm lá atrás, mas há muita coisa nova e abertura até a sonoridades mais africanas ainda, não é? Exato. A essência, o berço. Estamos a nos conhecer cada vez mais, musicalmente e como pessoas, como seres humanos e whatever. Então, mas a gente vive, mas maravilhoso, mas a gente hip hop parece. Nós estamos sempre a dizer isso. People de hip hop parece que não envelhece. E vocês nunca se zangaram uns com os outros, com vontade de Força Suprema, nunca mais? A gente não pensa na Força Suprema, sim. Dessa forma, não. A gente não pensa na Força Suprema. Na Força Suprema nunca mais é mais Não. Zangar a gente até com a pessoa que nos trouxe ao mundo. Não nada. Claro. O Igor não é nada. Agora zangou-se com ele, não faz vídeos, esse jovem. A gente já zangou-se com ele, não trabalha. Com aquele jovem que está ali em câmara, pode mandar. Com o Dilson Albuquerque. E o Luís Silva. Mas como se diz, né, mais velho? E está aí o refrão, e está aí a música. Só se vive uma vez. Então, pelo menos nessa vez, temos que nos chatear, mas também temos que nos reconciliar. Não passou. Não faz sentido, está bem, mais velho? Não faz mesmo sentido a gente estar-nos a chatear por coisas banais, porque um quer uma coisa, porque senão o mundo estava todo certo. Porque quando há pessoas a governar de uma forma, é de uma forma que é, e outros é de outra forma que é. Por isso é que nós estamos a viver já há algum tempo, mais de 2 anos, sem trabalhar. São outras formas de trabalhar. Então nem indo por aí, mas vamos gerindo de outras formas. Também o mundo agora é de outra forma, é mais digital. Então isto é um processo que também estamos a aprender agora, né? Porque na altura não existia nada disso. Só quando existia a gente não sabia. Nem existia internet para todos, como a Vodafone está a falhar. Existia a internet, mas era outro tipo, né? Mas nós não tínhamos acesso a esse tipo de informação. Era e-mail, era correio, né? Era Net One, né? Era correio, não havia nada dessas. Não havia a tecnologia para cada YouTube, nada disso, né? Quer dizer, a internet muito lenta, YouTube, mas... para veres uma fotografia, demorava quase 2 minutos assim a carregar. Exatamente. E os modems faziam barulhinho. Até chegar a música. Eu lembro-me que eu sacava mais quando velho, comecei a sacar álbuns. Quando Passa comecei uma a beira sacar mais velho, álbuns, por favor. havia álbuns que demoravam, aparecia lá 2 dias. E claro, quando a gente ia lá sempre chegar, Assim que eu comecei a ouvir Chapter e-mail.